Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui, Sadi Nogueira. Então, eu tento não reclamar, mas infelizmente as coisas no Brasil tendem a você ter reclamações para fazer, né? Há coisas que deveriam ser o óbvio, acabam não acontecendo. Eu não vou citar quem foi, mas eu na tentativa de entrar no mercado de energia solar como consumidor, né? Ou seja, fazer a instalação do meu próprio sistema de energia solar para diminuir os custos, né? Não digo nem ganhar dinheiro injetando, nada disso, só simplesmente tornar um pouco mais justo o fato de que você hoje paga caro pelo fornecimento de uma energia que não é, de longe, não é limpa, não é como deveria ser, e que cada dia que passa só aumenta o custo. Então você vira refém de um sistema que você só pode pagar e mais nada. Porque ninguém vive sem energia elétrica. É impossível você viver sem energia elétrica. Só que desde a minha época de adolescente, né, na eletrônica, eu já pensava nisso. Falei, pô, cara, tinha que ter um jeito de gerar energia a partir do sol. Porque tá aí de graça, né? E, enfim, 40 anos para trás isso. Hoje nós temos essa possibilidade e o que eu vi, o que eu estou vendo, e aí você vai dizer assim, pô, cara, você vem aqui falar mal de governo sempre. Não é falar mal de governo, é justamente a realidade, cara. Sabe o que acontece? Os caras parece que parece não, eles não fazem nada para facilitar a vida do trabalhador, do consumidor, diferente do que alguns acham. Distribuir dinheiro não é ajudar. Distribuir dinheiro, na verdade, é pior. E eu posso provar isso bastando simplesmente você olhar para Maricá. Tenta achar uma mão de obra aqui em Maricá. Maricá é uma cidade maravilhosa, excelente. A nível de beleza, de organização, a prefeitura faz um excelente trabalho e, por um acaso, é um prefeito de esquerda. Só que tem problemas que só quem mora aqui é que acaba descobrindo. E da pior forma possível. Você tenta encontrar uma mão de obra, eu não digo nem especializada, eu digo qualquer mão de obra. E é difícil, você não encontra. Um simples pedreiro, você fica refém. E os poucos e eu não digo só pedreiro, né? Eu digo assim, os poucos que estão dispostos a fazer qualquer coisa, colocam lá uma plaquinha no poste ou um galhardete no meio da rua, você aí tem o problema de que você encontra mão de obra, mas não é especializada. E quando você encontra, dependendo do serviço, uma mão de obra especializada, você paga uma fortuna. Por quê? Porque tem muita demanda e pouca oferta de mão de obra. Não tem gente disposta a trabalhar. Sadir, por que isso acontece? É só aí em Maricá? Não, não é só aqui. Você vai encontrar outros locais, outras cidades, aí pelo Brasil afora, que tem o mesmo problema. Só que no caso de Maricá, é um reflexo da distribuição indiscriminada de dinheiro. No caso aqui, o Mumbuca, que é uma moeda social local. É fácil, você pode averiguar isso de forma simples. Como tem uma distribuição, teve durante muito tempo uma distribuição desenfreada, sem um controle rígido de quem realmente precisa, teve gente que você fez contato procurando um serviço, a mão de obra, e a pessoa te respondeu assim: chefe, vou te falar a verdade. Você vai ter que me pagar mais do que a prefeitura me paga para eu ficar sentado no sofá. Ou seja, a ajuda social que a prefeitura dá atrapalha o próprio desenvolvimento da cidade. Mas enfim, eu não vim aqui falar especificamente disso. A minha intenção é dizer o seguinte: a nível federal,
nós tivemos vários problemas, mas o que foi o tema desse vídeo, eu vou te dizer. Quando eu tentei adquirir meu sistema de energia solar fotovoltaica, e detalhe, querendo eu mesmo instalar, porque eu tenho conhecimento técnico para isso e tenho até registro no Conselho Regional de Técnicos Industriais que me qualifica para fazer isso. E, inclusive, para entrar com o processo junto às concessionárias para homologação, porque eu tenho o registro necessário para isso. É igual o técnico em enfermagem, o engenheiro, ele é qualificado para aquilo. Entendeu? Então é como se você virasse. A situação aqui é parecida mais ou menos com o seguinte: eu quero construir minha própria casa e eu tenho meu CREA. Eu posso projetar e construir minha casa, porque eu tenho meu CREA. No caso do engenheiro, eu sou técnico industrial. Eu tenho as qualificações necessárias para instalar um sistema solar fotovoltaico. Eu só nunca fiz para ninguém, porque o meu foco é outra área. E aí eu resolvi instalar o meu próprio sistema. Entrei em contato com algumas empresas, explicando que eu quero fazer a instalação do meu próprio sistema, porque eu quero que ele saia do meu jeito ali. Porque as empresas têm já um modelo de instalação padrão que atende às normas, mas é aquela coisa quadrada. Assim como eu tenho, por exemplo, o conceito de casa inteligente, até a minha caixa d'água aqui é inteligente, né? Enfim, eu não vou entrar nesse assunto. Eu quero que os sistemas se interconectem. Então, assim, eu tenho já no projeto, a ideia era que, por exemplo, a bomba d'água só encha a caixa nos momentos em que tem insolação. Então, se estiver, por exemplo, com metade da capacidade, já que aqui é poço artesiano, mas eu tenho insolação suficiente para, ou seja, geração sobrando, a bomba será ligada, independente de ter atingido o mínimo exigido, vai ser ligada, a caixa vai ser completada porque eu estou aproveitando a energia solar. Então, esse conceito de casa inteligente é que eu quero padronizar para o meu imóvel, mas empresa nenhuma faz. Porque foge do que eles querem, que é instalar sempre aquela coisinha quadrada ali que eles já sabem fazer, bota uma string box e tal, acabou. Então eu quero padronizar. Se eu quero personalizar, sou eu que tenho que fazer. Beleza. Tenho a competência, tenho qualificação para isso. Enfim. E eu procurei algumas empresas e fechei com uma delas. Só que aconteceu de que começou a passar o prazo, né? E nada acontecia. O pagamento foi feito à vista, né? E nada acontecia. Nada de material, nada de informação. As informações só vinham quando eu entrava em contato, cobrando um posicionamento. E aí já se vão, no dia 19 agora, do 11, não sei lá quando é que você vai estar vendo esse vídeo, né? Hoje é dia 10 do 11 de 2025. Daqui a 9 dias, no dia 19 do 11, completarão 3 meses em que o pagamento foi feito e nada de material. Não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas eu fiquei curioso de saber o que está acontecendo. Isso é uma coisa pontual? É uma coisa dessa empresa? Fui para a internet pesquisar. E eu me deparei com diversos sites diferentes, inclusive alguns do TJ, do Jus Brasil, outros só de notícias, e eu percebi que hoje, no dia 10 do 11, tem muita notícia, basta você fazer uma pesquisa rápida no Google, dar uma googada, e você vai ver que tem muita notícia, e não é de agora só, atualmente sim, mas não é só de agora, em que descumprimento de prazos de instalação criaram problemas entre cliente, né, entre consumidor e empresa. Então aqui, ó, tem aqui, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no Reddit, para quem conhece a plataforma, empresa de painel solar contratada não tem previsão para a entrega dos produtos. Isso eu só filtrei alguns, tá? No Reclame Aqui, ó, de 8 de 11 de 2025, ou seja, de agora, dias atrás, ele fala, botou o nome da empresa que está lá no Reclame Aqui, eu não vou citar aqui para não ter problema,
Já se passaram mais de 120 dias, ou seja, 3, 6, 9, 12, 4 meses. Tá igual a mim. E aí solicitou o estorno e nada da empresa, enfim. Tá aqui, ó, portal Rios de Notícia. Tá lá, clientes alegam que a empresa não entregou o produto e caso vai parar na justiça. Já olhei, não é o mesmo que eu li lá atrás. No Jus Brasil, tá aqui, ó, ação de rescisão contratual acumulada. Então, assim, o que eu percebi, o que eu encontrei de comum com essas notícias, tá? Que já são 10 minutos de vídeo, para você que ficou até aqui, o que eu encontrei em comum com esse vídeo? Por que eu falei de Maricá e do Mumbuca? Nós vivemos debaixo de administrações, sobretudo a atual, que ao invés de facilitar as coisas para o próprio mercado que gera empregos, que gera entrega de produtos para o consumidor final, ao invés dos governantes colocarem as coisas de forma que o dinheiro gire, o dinheiro precisa girar, ele não pode ficar preso na mão de ninguém, nem da iniciativa privada e nem do serviço público, não pode ficar parado. Dinheiro não pode ficar parado, ele tem que circular. O dinheiro circulando, a tendência é que todos ganhem. Quando você prende o dinheiro na mão de alguns poucos, sejam eles privados ou públicos, você cria problemas. O governo, a reclamação principal, se você for ler as notícias, é sempre assim. Está tudo em falta nesse segmento. A maioria das reclamações nos fóruns, porque é onde você ainda tem alguma liberdade de expressão, né? Porque a mídia tradicional não permite que você se expresse se não for para passar pano para o governo. Se você for criticar, não pode. Se você não for assinante, não pode. Então, assim, os fóruns, ainda tem alguns lugares em que você tem a liberdade de expressão. E diferente do que o Alexandre de Moraes falou, que a internet deu voz aos imbecis, não. A internet permitiu que as pessoas pudessem reclamar. Porque no Brasil você não pode reclamar. Você não pode, você não tem o direito de reclamar. E quando é contra uma instituição pública, aí mesmo o negócio fica brabo, porque você pode ser até preso se você reclamar. Então tá aqui um login aqui, DBPM1, falou assim, tá tudo em falta nesse segmento. Houve um aumento significativo, esse fórum, essa discussão começou há 2 anos atrás, tá? O que eu tô lendo começou há 2 anos atrás, não é hoje, é 2 anos. Houve um aumento significativo na taxa de importação, principalmente para janeiro de 2024. Então, possivelmente, esta é a razão da falta de estoque. As empresas que atendem no ramo de energia solar estão tendo dificuldades de importar produtos porque o governante atual aumentou as taxas de importação para poder encher o seu próprio bolso, sob a justificativa de programas sociais, que a gente sabe que é mentira. O que eles fazem é 10% do que deveriam estar fazendo, porque os outros 90% vai para o bolso deles, e você sabe que é isso, você só não aceita porque é preferível você passar pano do que encarar a realidade. E aí o cara diz, então é melhor você esperar sentado, pois não vai conseguir a mesma condição hoje, na época lá, 2 anos atrás, do que quando fez a compra em dezembro. Aí ele fala aqui, mas a culpa não é minha de estar faltando material no mercado. Isso provavelmente deve ser até o fornecedor. Se fosse caso, a empresa poderia simplesmente cancelar o contrato e devolver o valor pago. Coisas de 6 parcelas. Do jeito que está, pode demorar 1 mês ou 5 anos. Termina-se de pagar e não se entrega o produto. Então, assim, quando eu falei em outros vídeos aí para trás que isso ia acontecer, eu tive algumas pessoas que não tiveram coragem de falar nos vídeos, mas falaram pelas minhas costas e chegou até a mim, porque as pessoas que gostam de mim falaram, olha, fulano tá falando mal de você pelas suas costas, vai lá que você vai descobrir. Te bloqueou para você não ver. Essa pessoa não tá semeando a discórdia. Não, isso é um amigo. O amigo de verdade
Ele não vai ver fazerem pelas suas costas e ficar calado, porque senão ele se torna conivente. Entendeu? Então ele não é seu amigo. O amigo é aquele que te ajuda, te protege, te defende. Ele falou, ó, fulano tá falando isso, isso, isso de você, te bloqueou para você não ver, mas aqui, ó, pega aqui o meu smartphone aqui, ó, olha lá, ó, o que escreveu lá, ó. E aí você, então a pessoa pela sua frente, fulano, né, pelas tuas costas, né? Lá ele. E, enfim, nós temos aí essa questão. Eu lá atrás eu avisei que isso ia acontecer. De que essas atitudes que os governantes estão tomando, como foi falado lá atrás, foi apelidado de taxa da brusinha, a taxinha da Shein, da Shopee, enfim. O resultado é esse. Falta de estoque, porque não está valendo a pena importar produto por causa justamente do excesso de taxação, onde o dinheiro vai parar nos cofres públicos para ser desviado para o bolso de político corrupto, ao invés de realmente ser aplicado nos 10% aí só que eles fazem uma grande propaganda. Igual, por exemplo, lá no Parque Piedade, em que o senhor Eduardo Paes fez toda um mise-en-scène, porque ele comprou e se apropriou e fez lá o Parque Piedade, Parque Arlindo Cruz. E dias depois da inauguração, a bandidagem fechou a Zona Norte e tomou, inclusive, o próprio Parque Arlindo Cruz. Por quê? Porque o cara quer investir dinheiro fazendo arborismo, mas não quer investir em segurança pública. E talvez até o governador do estado quisesse, mas por ser um bobalhão, fez da forma errada e aí deixou brecha para o seu Lulinha dizer que não ia emprestar o caveirão porque tinha medo de que ele não fosse competente o suficiente para dirigir e perdesse para a bandidagem. Cara, a gente vive num desgoverno absoluto. Esquerda, direita, todos eles. É tudo farinha do mesmo saco. E você aí passando pano. Aí, ó, você não pode ter o seu painel solar, se você já tem, parabéns, você conseguiu, foi sazonal, e você não pode botar um painel solar na sua casa, mesmo off-grid, para poder você diminuir o teu custo de energia elétrica ou te trazer mais conforto para a tua família, porque o governo simplesmente acha que tudo se resolve aumentando o imposto, ou seja, tirando mais dinheiro de você para cobrir as cagadas que o governo faz no meio do caminho aí, esbanjando, dando dinheiro para as pessoas ficarem em casa, dizendo que você tem que pagar mais do que a prefeitura paga para ele ficar sentado. E isso não é um caso, nem dois, nem três, não, cara. Isso daí desde o momento que eu pisei aqui na cidade, que eu estou ouvindo isso direto de vários e vários comerciantes. É isso. Você não pode fazer nada que te dê condições de trazer um pouco mais de conforto para a tua família, porque o governo está de olho grande no seu suor laboral. Porque, repito, o salário que você recebe do teu empregador já sofreu descontos enormes, exorbitantes, antes de chegar na sua conta corrente. Aí você pega o teu salário suado e vai comprar produtos e serviços que vão recolher mais impostos. E aí quando você investe isso, seja numa conta corrente, num porquinho, num CDB, numa caixinha, tem mais imposto. Se você for para a Bolsa de Valores, tem mais imposto. Ou seja, na verdade, você está ali, você estamos aqui para sustentar a máquina estatal, porque eles não têm outra fonte de renda. Repito, eu só concordaria com isso se não existisse corrupção dentro da máquina. Mas enquanto existe corrupção dentro da máquina, eu me recuso. E sempre vou buscar uma forma, como a maioria que preserva o seu suor, vai buscar uma forma de reduzir a carga tributária. Nem que para isso você tenha que rebolar, comprar criptomoeda, fazer o que você quiser. Mas você tem que ter um jeito de escapar do político olho grande. Que não faz nada
e ó, em cima do teu suor. Tá certo? Eu sei que quase ninguém vai assistir esse vídeo, porque eu não tenho seguidores. Vai ficar um vídeo aí para um dia, se alguém se aventurar a assistir, até pelo tamanho, porque vários psicólogos já postaram na internet aí que as pessoas não assistem mais do que 15 segundos atualmente, tá? Júlio Lobo foi um dos que falou isso. 15 segundos é o limite máximo que a atual geração está assistindo de vídeo. E isso aí já é o caos. Mas, enfim, eu faço... O meu conteúdo é para poucos. É para realmente muito poucos. Tá certo? Se você gostou, porventura assistiu até aqui, deixa aí teu like. Se você não gostou, também dá dislike. Também é interessante isso, que esse vídeo vai subir para o YouTube. Tá? Se aconteceu com você, ou você tem uma experiência para contar, deixa aí nos comentários a tua experiência. Lembre-se, seja cortês, seja educado, seja respeitoso. Eu não preciso que ninguém fique me bajulando, só apenas seja educado, né? Senão eu vou excluir mesmo nos comentários, ou bloquear a pessoa, vou denunciar, isso é inevitável. Mas deixa aí teus comentários. Compartilha se você acha que esse conteúdo foi relevante para você e talvez seja relevante para outras pessoas. Compartilha esse conteúdo. Passa para outras pessoas, para elas verem na data de hoje aí qual é a realidade. E eu avisei isso lá atrás, no início desse governo, antes, quando houve a primeira batalha, eu avisei. Esse governo tem o péssimo hábito de aumentar impostos e não resolver os problemas. Eles fazem propaganda, mas não resolvem os problemas. Haja visto que eles têm mais tempo de domínio, né, dentro da máquina pública do que a oposição. E por que eles não resolveram os problemas até hoje? Se eles conseguem, inclusive, derrubar a oposição. É isso. Forte abraço, fiquem com Deus.